professor tu disse, na realidade são dois comentários. Não, tem uma pergunta. As nossas universidades, o senhor perguntou se elas estão preparadas para os estudos necessários quanto ao exemplo da contaminação das águas. Eu pergunto de uma outra maneira, se as nossas universidades estão dispostas e ou têm autonomia para executar os estudos necessários. Porque aqui em Campinas, no caso, Unicamp, eu liguei há uns anos atrás, falei com o Dr. Trapé, que é irmão de um amigo nosso que faleceu, e perguntei para ele sobre as pessoas do Montauban, que é a pior contaminação que existe. As pessoas ficaram bebendo água poluída por 6 anos, até a CETESB resolveu fechar o posto. E ele me falou o quê? Que não tem ninguém doente lá. Por que ele falou isso? Porque aqui não tem um estudo. Nós vamos fazer um exame dessas pessoas, só que tem que ser na Alemanha. Então, assim, até onde está o interesse dos órgãos públicos em qualquer assunto? Essa é uma pergunta. E aí eu só queria arrematar, aí é um comentário, quanto ao exemplo também que o senhor deu do jacaré, na terra ou na água, para saber de quem é a responsabilidade. Os nossos gestores se portam com o jacaré na divisa. Ninguém é responsável por nada. Obrigada. Bem, eu queria responder a sua pergunta da seguinte forma. Não há dúvida nenhuma que as universidades têm plena autonomia para fazer o seu trabalho. Mas como é que funciona? É preciso também que a universidade ouça a comunidade. É claro que a Unicamp ouve a comunidade, a USP, as universidades paulistas, todas as universidades, procuram de todas as formas possíveis ouvir os vários componentes da sociedade. Esse fórum é um deles, está todo mundo aqui falando e dizendo o que pensa no sistema aberto, e isso é um exemplo do que é a universidade. Então, pode ocorrer um ou outro fato isolado, mas na verdade o conjunto da universidade, ele é autônomo, ele tem autonomia e, mais do que autonomia, tem uma enorme capacidade de resolução de problemas. O problema é que muitas vezes as universidades não são acionadas devidamente, porque por várias razões. Às vezes há uma certa imobilidade das universidades também na direção de alguns componentes da sociedade. Acho que isso tem que se estreitar. Eu concebo a ciência e tecnologia como um elemento de transformação social. Eu sempre pensei nisso, eu sempre trabalhei nessa direção e eu acredito nisso, que ciência e tecnologia associada à educação e à capacitação são componentes fundamentais para a transformação social. A Unicamp faz isso, a USP faz isso, as universidades todas têm esse papel, com maior ou menor diversidade, mas eu acho muito importante essa sua questão, porque depende também de uma interação maior na comunidade com a universidade. Fóruns existem, possibilidades existem, né? E mais outra coisa que tem avançado, isso no mundo inteiro, no mundo todo, e também no Brasil. As universidades sabem que elas precisam mais e mais e mais interferir no sistema, na sociedade. Elas têm essa visão. Há muito tempo se percebeu essa visão e as universidades estão preparadas para isso, seja para resolver problemas de grandes massas, problemas da população, seja para resolver problemas de alguns componentes da sociedade. Então, eu acredito que essa sua visão, que seguramente ocorre em um fato provavelmente isolado, ela não é o que a universidade tem feito e fará. Tenho absoluta certeza disso. E esse fórum é um exemplo. Obrigado. Questão, nós temos, com a sua questão e colega, finalizamos.